Com o resultado de uma pesquisa de campo feita em várias regiões brasileiras, o sociólogo e professor Gessé Souza e sua equipe desconstroem um conceito de nova classe média brasileira. Na verdade, são trabalhadores que passam às vezes 12 a 14 horas, dando o maior duro, com pouquíssimo tempo para lazer ou ócio criativo. Acreditam no futuro melhor para seus filhos somente através da educação, mas muitas vezes se decepcionam. Convidamos então o professor Gessé para esta série Empreendedorismo e Sustentabilidade do programa Entrevista para esclarecer alguns pontos importantes deste estudo inédito publicado no livro Os Batalhadores Brasileiros. Professor, muito obrigada pela sua presença. No primeiro capítulo do seu livro, o senhor começa contando sobre o trabalho insano dos profissionais de telemarketing. Eu confesso que depois que eu li esse livro, eu não consigo mais me zangar com eles, porque eu fiquei impressionada de fato. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como é que você encontrou essa realidade dos profissionais de telemarketing? Quando nós realizamos esse trabalho, com isso que nós chamamos de nova classe trabalhadora, a gente já tinha feito uma pesquisa de vários anos, uma pesquisa de 5 anos, com o que a gente chamou provocativamente de ralé brasileira, ou seja, os excluídos do Brasil, né? Sim. Quer dizer, a nossa ideia era uma compreensão da sociedade brasileira contemporânea a partir das suas formações de classe. Né? E sem interpretar a classe a partir da renda, porque o que é um grande engodo no fundo, né? Quer dizer, a classe social deve o quê? Deve explicar por que as pessoas se comportam como elas se comportam, como é que elas levam aquele tipo de vida e não nenhum outro. E a renda não informa isso, né? Sim. Então a gente fez análise, quer dizer, especialmente a partir da socialização familiar, que é o grande elemento aí, porque é a partir dessa história, dessa pré-história de cada um de nós, o que a gente recebe dos pais de modo invisível e que a gente não tem isso conscientemente mais, as classes se formam a partir disso. Porque algumas pessoas vão ter capacidade de concentração, vão se dar bem na escola, né? E outras não. Ou seja, tem classes que já chegam como vencedoras na escola e tem classes que já chegam como perdedoras da escola, né? A classe, ela vai montar o quê? Ela vai montar uma certa limites e possibilidades, né? Sim. Que a socialização familiar, que é como a classe passa, né? Não existe uma família, existe famílias de classe, né? E essa socialização vai dizer o limite, a possibilidade que você vai dar, né? E um pouco a coisa com esse tipo de profissional, o que ficou muito marcado foi a extrema violência, que são as condições de trabalho na nova fase do capitalismo para esse tipo de trabalhadores, né? Entendi. Quer dizer, em que medida essa versão moderna de classe trabalhadora se diferencia da versão fordista, por exemplo? A versão fordista, ela estava baseada numa vida sindical, né? Especialmente se nós pegarmos a experiência europeia, em parte do Brasil nos anos 70, 80, com segurança, né? Por exemplo, um trabalhador alemão, ele não trabalha na sexta-feira à tarde, né? Quer dizer, ele tem um fim de semana prolongado com a família, né? Ele tem acesso aos bens que ele produz, ele pode comprar o Volkswagen dele, etc. Coisas assim, né? Quer dizer, então ocorre uma redistribuição de renda para os trabalhadores de um modo importante. Isso vem de Ford, que é né, um dos grandes industriais americanos, que ele montou uma nova forma de capitalismo que não existia antes. Ou seja, no começo do século XX, né, ele dá o quê? Ele diz, olha, eu vou pegar o seu trabalho, eu vou controlar o seu trabalho o máximo possível nos seus movimentos mínimos. Você vai virar um robô, um autômato, que foi o que Charles Chaplin fez no livro, no seu filme, né? Tempos Modernos. Tempos Modernos. Exatamente, aquela uma paródia. Série com ele Exatamente. Aquela um homem virando roda. Uma engrenagem dentro de uma fábrica, né? Mas, né? Quer dizer, você vai chegar completamente morto em casa, você não vai ter mais nada vai ter nada no seu cérebro para você, mas ao menos eu vou te dar um bom salário decente. Não é o caso agora do que a gente poderia chamar de capitalismo financeiro. O dinheiro inteiro vai para quê? Vai para 1% da população, 1%
população mundial, né? Concentra toda a riqueza do mundo, e isso acontece no Brasil também, né? Quer dizer, no Brasil 70%, quase 70% da riqueza nacional, ela é isso, é algo que os brasileiros não sabem normalmente, que é uma coisa e é uma coisa absurda, né? É lucro, juro, aluguel ou renda de capital. Ou seja, então ela é concentrada agora. Como é que você consegue? Ou seja, o nível de exploração do trabalho aumenta de diversas maneiras, né? Essas pessoas no telemarketing não podem ir ao banheiro e tal, entende? E uma pergunta que eu queria lhe fazer exatamente sobre essa questão do banco, dos microcréditos, né, que surgiram de alguma forma até mais fortemente com enfim, esse lema da sustentabilidade. Surge com o Prahalad em 2000, que é o economista indiano, surge essa questão de vamos ganhar dinheiro com o pé da pirâmide, né? Que são essas pessoas que estavam sem poder consumir. Claro, né? Claro. Então, eu queria saber de você o seguinte, esse microcrédito, como é que entra nessa vida desses batalhadores brasileiros? Eles usam esse dinheiro para poder se capacitar melhor ou para poder ter uma hora maior de lazer? Ou não? Ou acaba sendo uma coisa usada no próprio trabalho? Como é que é isso? Como tudo no mundo e na nossa vida, as coisas têm sempre dois lados, é ambíguo, né? Quer dizer, e é claro que tem um lado importante nisso aí, por exemplo, nós vimos, especialmente na região Nordeste, né? O impacto de políticas de microcrédito e do Bolsa Família são impressionantes, né? Ou seja, não à toa, o Nordeste passou a ter, quer dizer, enquanto o Brasil crescia 5%, 6%, o Nordeste crescia 10%, 12%, nível de crescimento da China e tal, né? Ou seja, mostrando que o quanto uma pequena ajuda pode influenciar. Eu acho que esses 10 últimos anos aí em que o Brasil teve um crescimento expressivo mostra a importância de ter um mínimo de atenção, porque o que foi feito foi pouco, então, quer dizer, não teve a amplitude necessária, né? Por exemplo, para que o Brasil se livrasse da exclusão, etc. Mas pela primeira vez em 50 anos, né? Prestou-se atenção a 70% do povo Você está falando brasileiro. Dos programas de transferência de renda. Eu estou falando do Bolsa Família, que começou com o presidente da Lula. valorização do salário mínimo em termos reais, foi extremamente importante, né? E também das políticas de microcrédito. Foi que isso criou nas regiões em que nós pesquisamos, né? Então você tem no sertão, uma região que era antes extremamente pobre, você tem um mínimo de circulação de dinheiro agora, né? Esse dinheiro ele passa a circular, ele passa a engendrar o quê? Toda uma rede produtiva para pessoas que antes não consumiam nada. Sim. Né? Então você tem pequenos serviços, tem pequenas indústrias de fundo de quintal, etc. Claro que elas não vão pagar, não pagam imposto, mas enfim, as pessoas estão produzindo alguma coisa ali dentro daqui, onde antes não existia nada. Né? Então, para a dinamização da vida econômica, isso foi extremamente importante. Né? Uma das coisas que eu fiquei bem impressionada com o seu livro também, quer dizer, além de outros detalhes muito interessantes, o seu livro tem uma coisa bem gostosa, porque há detalhes interessantes da vida das pessoas ali, foi justamente, além disso tudo, essa sensação de família. Que esses batalhadores brasileiros têm. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. O que é a família para essas pessoas? A história da pessoa, né? O vínculo emocional, quase como literatura, é extremamente importante para que a pessoa adentre, efetivamente, quer dizer, para que ela se identifique com o drama daquelas pessoas. Então a gente fez esse trabalho de um modo muito consciente, tentando preservar isso, né? E aproximar o leitor, e não esquemas, etc., conceitos que afastam e que são, no fundo, e é o conhecimento utilizado como um mero fetiche, um mero enfeite, e não para um efetivo esclarecimento da vida como o que a ciência deve fazer, né? Essa é a função dela e tal, né? E algumas das coisas que nós criticamos nesse e em outros livros tem a ver exatamente isso. Por exemplo, pega-se a noção da moralidade como algo que tem a ver apenas com o Estado, a corrupção do Estado, que é o que o brasileiro vê como sendo o grande problema do Brasil. Não essa
esse capitalismo selvagem, absurdo, extremamente concentrador, que em países como a Alemanha e França é o contrário. Não existe o corruptor, né? Exatamente, o mercado é só virtude, né? Entende? E aí essas pessoas ainda dizem, então as classes que são morais, dignas de confiança, etc., são as classes superiores, a média e alta. Né? Sim. E aí, como as classes baixas, entre aspas, não dão tanta importância, dizem essas pesquisas, a corrupção do Estado, então elas são amorais, entendeu? Elas faltam tudo, etc. Então elas são só religiosas e tal. Né? Entende? Quer dizer, ou seja, então a gente tem um pacote todo conservador destinado a manter essa... Porque o grande mal do Brasil não é corrupção, embora tenha que ser combatido, como em todo lugar. Claro. Inclusive, os americanos roubam muito mais profissionalmente do que o Brasil. Roubam o planeta inteiro, como a gente viu na crise financeira. No fundo, desregulação é um eufemismo para corrupção. Obviamente, se você não vai controlar, as pessoas vão roubar. Não é isso como os bancos americanos fazem, essas agências de rating fazem, etc. Né? Então, não é a corrupção do Brasil. O que afasta, o que diferencia o Brasil de países como os Estados Unidos, a Alemanha, a França, que a gente admira tanto, né, é o fato de que a gente aceita manter, né, 1/3 da população numa situação subhumana. Subgente, a gente aceita que existe subgente e acha legal quando a polícia mata, essa é a verdade, né? Dessa classe média, etc. E o que nós vimos nessas classes populares foram coisas muito distintas disso. Né? Ou seja, existe uma ética sobre classes que são humilhadas constantemente, né? Quer dizer, elas produzem formas de resistência, claro, muitas delas têm a ver com a religião, e não só evangélica, com a religião católica. A religião católica tem formas importantes de resistência, especialmente no sertão do Nordeste. Um dos capítulos mais belos desse livro conta essa história. Né? Quer dizer, como também dos evangélicos, né? Quer dizer, porque aí a gente tem que ver o seguinte, em classes que são abandonadas, né? Quer dizer, e aí tem a ver a dominação social, não ter só dinheiro e coisas assim, ela ter o quê? Ter a crença das pessoas na própria capacidade. Esse é o pior. Esse é o ponto pior. Porque você não tem resistência, você não segue na vida. Classes que têm uma enorme autoestima e outras que você retira a autoestima. Né? E o que é que a religião vai dar? Isso é importante para que a gente compreenda. É claro que as religiões evangélicas têm uma ambiguidade grande, né? Especialmente com homofobia e coisas horrorosas que é o pacote, né? Mas elas conferem a essas pessoas humilhadas o tempo inteiro o quê? A crença nelas mesmas, né? Jesus está com você. Ninguém está com você no mundo que essa experiência concreta dessas pessoas, mas não importa. Jesus está com você. E essa mensagem, ela é extremamente forte, né? E que se a gente não compreende isso, a gente não compreende o que se passa no mundo e nem o que faz uma classe dessa, por exemplo, ascender como ela ascendeu nos últimos anos. Né? Tá certo. Muito obrigada, professor. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada, um abraço e até a próxima.